Pode se sentar. Em nome de Jesus, você sente a presença do Senhor? Às vezes, quando a gente vai se apresentar diante do Senhor, às vezes a gente, quando chega diante do Senhor, a gente procura algo em nós, parece que a gente não encontra nada. Já chegou assim diante do Senhor alguma vez? E tem coisa que isso acontece comigo. Parece que tem horas que a gente não encontra nada em nós, né? E é por isso que todos nós precisamos da graça do Senhor, todos nós precisamos do favor do Senhor, todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós pecamos. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E todos nós temos as nossas falhas, mas também todos nós temos liberdade e direito de nos consertar com o Senhor. E Ele nos dá essa liberdade e Ele nos dá esse direito. Na noite nós teremos o culto de Santa Ceia. Nós chamamos, se não fôssemos chamar o culto de Santa Ceia, nós chamaríamos o culto de concerto. Todos os dias é dia de concerto, mas principalmente culto de Santa Ceia, né? E tem gente que às vezes fala assim: eu vou esperar a Santa Ceia para pedir perdão para o Senhor. Claro que as pessoas adotam isso para si, é claro, mas todos os dias são dias de nós nos consertarmos com o Senhor, e Ele nos dá essa oportunidade. Enquanto há fôlego de vida, há tempo de nós consertarmos nossas vidas, amém, irmãos? E eu vi esse trecho, essa passagem com você, de 1 Crônicas, capítulo 15, que algo me chamou a atenção durante a semana, e eu gostaria de dividir isso com você. Esse é um espaço, irmãos, em que eu sei que é difícil para muitos. Puxa, eu acordei a semana inteira, de manhã, de madrugada, e puxa, domingo, que é o dia de dormir até mais tarde. Na verdade, nós entregamos toda a nossa semana para alguém que muitas vezes humilha, né? Para alguém que muitas vezes nos ignora, e ignora mesmo, porque muitas vezes o patrão nem conhece você, nem sabe quem é você. E ele talvez não sentaria na mesa que você se assenta para comer uma refeição, porque o patrão não faria isso. Alguns nem conhecem, nem sabem quem é o dono da empresa que trabalha. Ele não frequenta os mesmos lugares que ele se acha alguma coisa. Às vezes a gente entrega a nossa semana inteira para esse, e que nos retribui mal, muitas vezes, não conforme aquilo que fazemos ou que merecemos pelo que fazemos. Nos retribui mal. Entregamos a semana inteira. Não murmuramos, porque se murmurarmos, ele fica sabendo disso, não fazemos mais parte do quadro de funcionários daquela empresa. E entregamos a semana inteira. E hoje, um dia apenas no mês, entregamos diante do Senhor. Às vezes a gente fala assim: poxa, tudo que demais, né? Na verdade, não é demais. Tudo que fizermos com o Senhor não é demais. Amém? Então, antes de qualquer coisa, eu só gostaria de comentar a respeito de, antes de entrar diretamente no assunto, nós colocamos algo ali na frente. Nós vamos ter um quadro de avisos decente, né? Mas a princípio nós vamos fixar aquele mesmo que estamos nos preocupando agora, principalmente com outras coisas aí que temos que fazer. Você vai à frente aí comentar. Mas nós colocamos lá alguns requisitos, não tem aqui em mãos, mas colocamos lá, colocamos fez também, para que nós possamos organizar. Eu comentava até com o irmão no domingo lá da manhã de celebração. As coisas elas estão assim meio que estranhas, cada um parece que meio que por um lado. A gente vai na igreja assim quando dá na cabeça, e mesmo podendo, a gente não vai, é diferente a pessoa que pode e a pessoa que não pode, né? Mas mesmo podendo, a gente não vai, a gente faz questão de estar na nossa casa, e mesmo tendo um momento de adoração na casa do Senhor. Mas nós, mesmo tendo compromisso na casa do Senhor, nós comentamos a escala que se tem, não é para frequência de culto, mas é simplesmente por uma questão de organização. E nesse comentário disse assim: então vamos fazer algo para organizar, para que a pessoa possa realmente valorizar a presença de Deus no ministério e sua vida com Deus. Então nós passaremos a descobrir realmente se há um desejo realmente de servir a Deus, né? Se há um desejo realmente de servir a Deus. Se há, não há problema nenhum, né? 3 vezes os céus se abriram para Jesus e ele ouviu uma voz do céu. Os que estavam ali também puderam ouvir uma voz do céu que disse: esse é o meu filho amado em que eu tenho prazer. Por 3 vezes isso aconteceu. Ele não viu problema nenhum em subir na cruz. Sentiu as dificuldades e as dores, mas ele não viu problema nenhum. Ele se entregou por cada um de nós. Então, quando nós nos entregamos, com certeza a cruz há um caminho estreito, e nós cremos que isso para nós não vai ser questão, não vai ser problema.
Então, irmãos, só quero, a princípio, voltar para o versículo 1 de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 15, e diz assim: e fez também Davi casa para si, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou ali uma tenda para que a arca de Deus pudesse estar, para que ela pudesse ser colocada. Alguns dos irmãos talvez não conheçam essa passagem, mas eu só vou fazer uma introdução só para os irmãos poderem entrar ali no assunto, para que você possa entender, para que você possa absorver ali aquilo que tem de Deus para as nossas vidas. Não vou ler tudo aquilo que eu comentar, e tenho as bases, mas não vou ler tudo aquilo que eu comentar para a gente ganhar um pouco de tempo. Mas, irmãos, a questão é que nós somos condutores da arca de Deus. Fala assim comigo: eu. Fala mais forte: eu sou condutor da arca da presença de Deus. Porque a arca, irmão, simbolizava a presença de Deus. Então, na arca havia 3 coisas dentro da arca. O que tinha dentro da arca, irmãos? Vou dar uma dica: as tábuas, os mandamentos, que mais? Vara de Arão, que mais? O maná. Aquilo que nós precisávamos estava dentro da arca, e aquilo que nós precisamos é a presença do nosso Deus em nossas vidas. Amém, queridos? Então, irmãos, a arca, irmãos, ela foi levada para a casa de um homem chamado Obed-Edom, depois de alguns acontecimentos, né? Mas antes de chegar nesse assunto, irmãos, em 1 Samuel, no capítulo 4, você não precisa abrir, mas diz que o povo de Israel ele foi derrotado. Houve uma derrota, o povo de Israel foi derrotado. Você se lembra lá daquele acontecimento todo, naquela tragédia lá do sacerdote Eli, também seus filhos, e enfim, a glória de Israel se foi, e a arca foi tirada do meio de Israel, e a questão é que a arca foi levada e foi tomada pelos filisteus nessa guerra, nessa peleja. E os filisteus levaram a arca para si, né? E eles colocaram, em 1 Samuel capítulo 5 fala a respeito disso, no templo do deus Dagon. Porque o que pensavam os filisteus, irmãos? Bom, a arca ela dava vitória para os israelitas, para os hebreus. Puxa, se nós tivermos a arca, nós vamos ser o povo vitorioso, porque nós já somos poderosos na guerra, ainda mais com a arca de Deus. Então eles pensaram que a vitória estava diretamente na arca. Então faz de conta que isso aqui é a arca do Senhor, faz de conta que essa aqui é a arca. Eles imaginaram que o fato de eles terem a arca com eles, puxa, estamos sem problema, resolvido o problema, agora temos aquilo que pode nos dar vitória, que é a arca de Deus. Na verdade, o que eles conseguiram foi problemas para si. Perderam o deus Dagon, que por fim teve sua cabeça cortada e se prostrou por 3 vezes diante da arca, que é a presença de Deus. E todos os moradores daquela região ficaram com hemorroidas do maior ao menor. Todos os moradores, todos os filisteus, e porque eles acharam que era simplesmente o fato de ter arca naquele lugar. Deixa eu falar uma coisa para você: não basta ser simplesmente nós dizermos que nós temos a presença de Deus. Os filisteus, eles disseram: puxa, se nós tivermos a arca, resolveu, não precisamos, podemos continuar servindo a Dagon. De maneira nenhuma, irmãos. Eu sempre digo isso. Eu não sei por quantas vezes vou dizer, mas vou usar as palavras do apóstolo Paulo: não vos canso de dizer as mesmas coisas para a segurança vossa. O princípio da nossa vida cristã, irmãos, é nós virmos à igreja. Esse é o princípio da vida cristã, a alegria. Quando me disseram vamos à casa do Senhor, essa alegria precisa estar estampada dentro do nosso coração, nem por peso, nem por obrigação, mas a satisfação da nossa alma, do nosso espírito. Então, querido, o fato de eles terem aquilo no templo de Dagon não resolveria o problema, mas o problema dos filisteus resolveriam se eles passassem a servir ao Deus da arca. Se eles passassem a servir e também cumprir os propósitos de Deus. Então, irmãos, o fato de nós simplesmente dizermos que nós somos cristãos não resolve os nossos problemas, mas nós somos aliviados, irmãos, de toda a dor. Nós somos aliviados e há um refrigério na nossa alma quando nós fazemos a vontade do nosso Pai que está no céu. Jesus disse: vocês querem ser filhos de Deus?
façam a vontade do vosso Pai que está no céu. Assim nós seremos filhos de Deus. Assim nós seremos filhos do Deus Altíssimo, somente dessa maneira. A única maneira que nos faz sermos filhos de Deus é deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo e fazer com que a vontade dele se cumpra dentro de nós. Isso nos diferencia das pessoas que estão lá fora. Simplesmente isso, somente isso nos faz diferença. Quando passamos a viver nossas próprias vidas, não temos diferença nenhuma. Quando não fazemos a vontade de Deus, também não tem diferença nenhuma, porque assim também eles o fazem. Amém, irmãos? Então, a arca, irmãos, ela, depois que os filisteus levaram, para o tempo desse dragão, eles ficaram tão atormentados que eles mandaram devolver a arca. Não, devolve isso aqui é praga, devolve. A Bíblia nos diz, irmãos, que para alguns a presença do Senhor é algo maravilhoso, é uma pedra de esquina, mas para o cristão, ele sobe nessa pedra e ele pode chegar mais próximo de Deus, que é Jesus Cristo, através do nome de Jesus. Para os ímpios, essa pedra, diz a palavra do Senhor, que sobre o qual ela cair, vai despedaçar, vai reduzir a pó, vai ser praga. Então, para muitos, você vê que quando você começa a falar da Bíblia para alguém, a pessoa fala assim: eu já veio com a leitura da Bíblia. Você percebe? Porque é tropeço para essas pessoas. O qual essa pedra cair vai despedaçar, despedaça tudo, despedaça a moral, despedaça o ego, despedaça o pecado, tudo aquilo que não presta, a pessoa não quer largar disso. Então, para os cristãos disseram: não, leva isso aqui para lá, leva de volta para os israelitas, para os hebreus. Então a arca ela saiu das mãos dos filisteus e ela foi devolvida, e ela ficou ali por um tempo, a arca na casa, ali numa cidade da tribo de Judá, em Kiriat Jearim, ficou ali em determinado lugar. Mas o interessante, irmãos, é que quando ela foi levada para a casa de Obed-Edom, aconteceu algumas coisas. Aconteceu um processo, teve a queda de Saul, a queda do rei Saul. Depois que Saul ele caiu, porque ele preferiu ali fazer mais a vontade dos homens do que a vontade de Deus, preferiu agradar, ali, buscar popularidade. Então Saul caiu, foi retirada a unção que estava sobre a vida de Saul. Então, a partir desse momento, e não sei se você sabe, eu estava vendo até algumas curiosidades. Eu sei que hoje não é estudo bíblico, não é terça-feira, mas às vezes você lê algumas coisas na Bíblia e você fala assim: puxa, mas o que é isso? A cidade dos Jebuseus, você já leu várias vezes, a cidade dos Jebuseus. Porque Jerusalém hoje se chama Jerusalém, Israel, Israel por causa dos filhos de Israel se chama Israel. Mas Jerusalém também teve vários nomes. Jerusalém se chamou Ariel, se chamou Salém, e era também a cidade dos Jebuseus, passou a ser Jerusalém, antiga Jerusalém, a cidade dos Jebuseus. Então, depois que ela foi levada para esse lugar, começou a acontecer algumas coisas assim porque Davi, depois da morte, de algumas pessoas ali que aconteceu, ele não quis levar a arca para a sua cidade, para si. Ele falou: não, deixa em determinado lugar, deixa ali no canto de Obed-Edom. Mas depois brotou um desejo, algo ardeu no coração de Davi, e eu vou ler agora sim algumas referências com você a respeito de alguns princípios errados e alguns princípios corretos de nós carregarmos, de nós transportarmos a arca de Deus. Fala assim comigo: eu. Fala mais forte: eu sou transportador da presença de Deus. Então, para levar, para conduzir a arca, assim como nós colocamos alguns princípios lá, e quando nós olhamos para os irmãos, não simplesmente irmãos que lideram grupos, mas nós aqui estamos como liderança. Alguns não estão, devem ter sido arrebatados ao terceiro céu, alguns, claro, alguns questão de saúde, outros, enfim, mas alguns devem ter sido arrebatados ao terceiro céu, estão na glória celestial, não deu tempo de voltar. Mas aqui nós estamos olhando para a liderança de igreja. A partir do momento que você saiu do banco, você passou a assumir um determinado trabalho, você passou a ser um obreiro, trabalhar na obra, você passou a fazer parte da liderança da igreja. Então, quando nós falamos sobre a liderança, irmãos, nós falamos a respeito de princípios, assim como colocamos ali, a respeito de alguns princípios para nós levarmos, para nós conduzirmos a arca, para nós conduzirmos a presença de Deus. Porque a partir do momento, irmãos, que nós assumimos a liderança da presença do Senhor, algumas pessoas elas olham para nós. Pode pensar assim: não, pastor, mas a pessoa tem que olhar para Jesus. Eu sei, nós sabemos disso. Porém, algumas pessoas elas olham para nós. Dependendo, irmãos, do nosso
da nossa vida, elas nem olham mais para Jesus. Você já conversou com pessoas assim que disseram, Jesus é maravilhoso, é claro, indiscutível, mas com pessoas que disseram assim para você, se for para ser cristão igual a uma pessoa, eu prefiro não ser. Ou seja, para onde essa pessoa está olhando? Em primeiro lugar, para as pessoas, depois para Jesus. Se nessas pessoas elas encontrarem algo, um fruto, sabe, bom, ela passa a olhar para Jesus. Puxa, que tem fruto bom. Mas eu também quero esse Jesus para mim. Então a igreja funciona assim. Deveria não ser, mas é. Amém? Por isso que quando um cai, muitos caem juntos. Exatamente, justamente por isso, né? Então, o princípio, irmãos, errado que eles tomaram para conduzir a arca, que é a presença de Deus, quando eles foram levar a arca de volta, irmãos, 2 Samuel capítulo 6, no versículo de número 3, está escrito assim: e puseram a arca de Deus em um carro novo, um carro de boi, um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, né, que estava sobre o outeiro, e Uzá e Aió, filhos de Abinadab, eles guiavam ali o carro novo, eles conduziam os bois, os carros, eles estavam ali como que atrás ali, responsáveis, cuidando da arca. E esse é um princípio que não se deve tomar. Eu já digo para você por que não se deve tomar. Qual o princípio, irmãos, que eles deveriam usar para que eles pudessem conduzir a arca? Estavam carregando e conduzindo no carro de boi. Qual o princípio que eles deveriam carregar? Qual a ordem de Deus? Para que eles carregassem sobre os seus ombros. É isso? Sobre os seus ombros. 1 Crônicas 15:14 diz assim: e santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel, e os levitas trouxeram a arca sobre os ombros, pelos varais que tinha, que atravessavam assim nas laterais da arca, eles colocavam e eles tinham que carregar nos ombros. Tem um significado? Sim, tem um significado, mas a questão, irmãos, que nesse trajeto de transportar a arca, o carro de boi, as rodas passaram que não eram macias como os dias de hoje, esses pneus, né, cheios aí de ar comprimido, câmera e tudo. Então a roda passou em determinado lugar e o carro balançou e a arca parecia que ia cair, né? Eles tomaram a atitude de uma reação humana. Sabe quantas reações humanas nós tomamos sem nós pensarmos? Quando você cai, qual a primeira coisa que você faz, irmãos? O que você faz? Pode falar. Não, assim, essa é a reação engraçada, né? Para ver qual atitude você toma depois. Mas assim, antes de você, eu fiz uma pergunta errada. Antes de você cair, quando você dá aquele tropeção abençoado, você nem percebeu que tinha alguma coisa ali, o que você faz? É automático, né? As mãos, né? Ou você, eu vou cair, você põe as mãos para trás, puf, assim que faz. Não, claro que não. Aí sim, literalmente quebra a cara. Mas a pessoa, às vezes ela machuca os braços, mas não machuca o rosto, ela protege o PC, que ela protege a massa. Mas essa reação que a pessoa, ela é o instinto do ser humano, vamos chamar assim, né? É uma reação que ela toma sem pensar. Vai cair alguma coisa, ela nem pensa, automático, ela vai, ela põe a mão, uma reação do ser humano. Regarra os olhos, reação do ser humano. Então eles tiveram uma reação. Eles não pensaram naquilo que eles fizeram. Então o instinto que eles tinham foi maior do que a ordem que Deus havia dado para eles. E eles, a arca balançou, eles foram segurar a arca. Eles tiveram uma intenção boa, mas uma atitude errada. Fala assim comigo: intenção boa. Nem sempre vai agradar o Senhor. Mas nós precisamos tomar a atitude certa. A atitude certa nós só tomamos voltados para a palavra de Deus. É por isso que não podemos descartar a palavra por nada na nossa vida. Amém, irmãos? Ela é a base para a nossa vida. Então, irmãos, quando eles foram pegar a arca, diz 2 Samuel 6,6, eles morreram, irmãos, eles foram fulminados, irmãos, pela presença de Deus, pela arca, e eles morreram ali, irmãos, na hora. Eles não tiveram um ataque, eles começaram a tremer e caíram no chão. Não, eles simplesmente morreram. Porque essa era a ordem de Deus, que ninguém poderia tocar na arca. Ninguém poderia cair. Ainda, irmãos, que isso acontecesse, ainda que a arca, vamos supor, caísse no chão, eles não poderiam tocar na arca. Porque, primeiro, irmãos, eles não estavam de acordo com aquilo que Deus havia mandado, aquilo que Deus havia requerido de cada um deles. Amém, irmãos? Então, os levitas, irmãos, eles têm um princípio. Levitas, você pode pensar assim. Ontem louvou o Senhor,
aqui juntamente conosco, o irmão Rafael, o irmão Adriano Rafael, e eu até estava olhando no Face dele, né? Ele mudou o Levita Rafael, Levita Adriano. Mas assim, nos nossos dias, quando se fala em Levita, se lembra de música, mas na verdade não é assim. O Levita, ele tinha todo um trabalho na casa do Senhor. Eles estavam, sim, claro, responsáveis pelo louvor, sim, mas eles tinham todo o trabalho na casa do Senhor. Todo o trabalho na casa do Senhor eles faziam, eles eram responsáveis por isso, manutenção e todas as coisas assim, eles eram responsáveis. De repente você pode pensar assim, mas eu estou aqui, não vou fazer nada não, vai calejar minhas mãos. Então você não é Levita. Levita é responsável por toda a obra na casa do Senhor. Assim como comentávamos sobre diácono, né? Se você olhar sobre o significado da palavra diácono, é responsável por todo o serviço, todo serviço, seja de limpar banheiro, recepção, estacionamento, todo tipo de serviço na casa do Senhor. Você vê que coisa, né? Servir a Deus. Moleza, né? Moleza. É só correr para Jesus e dar glória a Deus. Então, irmãos, os levitas, eles precisavam, irmãos, ter princípios nos seus ministérios. Eles não precisavam fazer simplesmente aquilo que eles achavam, vão segurar a arca porque vai ser o melhor para que a arca não venha cair no chão de maneira nenhuma. Os levitas precisavam ter comprometimento, em primeiro lugar, com a palavra, acima de qualquer coisa com a palavra. Fala assim comigo, Fala mais forte, porque eu sei que Deus é testemunha disso, e isso está sendo registrado também no céu. Fala assim comigo, eu preciso ter comprometimento com o reino de Deus. Amém, irmãos? Ou seja, nós precisamos entender, irmãos, que a arca, que a presença do Senhor, ela traz sim a bênção de Deus, a arca do Senhor. Você quer ser abençoado, irmãos? Às vezes a pessoa fica correndo de um lugar para o outro, mas você quer ser abençoado? Faça a vontade de Deus. Faça a vontade dele. Deixe a vontade de Deus se cumprir em você, em tudo aquilo que Ele te diz. Você vai ter uma vida abençoada, você vai ter uma vida próspera, você vai... Assim como vai acontecer aquilo que diz lá em Deuteronômio, as bênçãos do Senhor elas vão ter que alcançar você, não ser obrigadas a alcançar você, porque você está debaixo do princípio de Deus. Mas eu estou falando, fazer a vontade de Deus. Seus lábios, sua mente, teu coração, aquilo que o Senhor falar para você, é aquilo que você vai fazer. Você pode ter certeza que o Senhor vai preparar todas as coisas. Então, irmãos, quando a arca ela foi levada ali, da casa de Abinadab para a casa de Obed-Edom, aconteceu tudo isso. Davi falou assim, puxa vida, eu não vou querer a arca aqui, porque, puxa, Davi ficou muito triste, quando os dois morreram, os dois levitas morreram, Davi ficou muito triste, ele disse, sabe, deixa na casa de Obed-Edom, sabe, deixa lá, como que diz assim, puxa, trouxe uma tristeza, embora fosse a presença do Senhor, então deixa na casa de Obed-Edom. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Deus começou a abençoar a casa de Obed-Edom. Não vou entrar diretamente nesse assunto. Começou a abençoar tanto a casa de Obed-Edom, porque a arca do Senhor estava naquele lugar, que Davi, depois de algum tempo, disse assim, não, puxa, eu vou querer a arca também. Manda buscar a arca. Ou seja, se fosse um problema para Obed-Edom, como for lá para os idólatras e Dagom, Davi talvez poderia dizer assim, ainda bem que era na casa de Obed-Edom. Mas como ele viu que abençoou a casa de Obed-Edom, ele disse, não, traga a arca para cá, traga a arca para Jerusalém. Então eles trouxeram, né? Ou seja, irmãos, nós aprendemos alguma coisa com isso, irmãos, que ninguém pode exercer, irmãos, um ministério, que ninguém pode exercer, irmãos, a vida, irmãos, diante do altar do Senhor, sabe, irmãos? Ninguém pode tomar isso para si, e algo que Deus tem entregue nas suas mãos, irmãos. Você pode dizer assim, pastor, Deus entregou algo nas minhas mãos. Ninguém pode dizer isso na sua vida e dizer assim, pastor, eu perdi meu tempo, ou estou perdendo meu tempo. Pastor, eu estou exercendo o meu ministério, estou exercendo a minha vida com Deus, o meu chamado, aquilo que Deus tem para a minha vida, mas eu estou perdendo meu tempo, parece que nada acontece na minha vida. Parece que Deus não é presente. Parece que Deus não se manifesta na minha vida, parece que Deus não ouve a minha oração, parece que eu não sinto a presença de Deus. Irmãos, se nós estamos nos princípios de Deus, isso não é verdade, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Ninguém que exerce o ministério do Senhor, ele recua. Mas quando nós exercemos o ministério, irmão, conforme aquilo que o Senhor tem nos chamado, irmão, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos prosperar. Assim como aconteceu na vida de Obed-Edom, irmãos, quando ele recebeu a arca de bom grado, assim como quando recebemos o Evangelho de Jesus,
de bom grado na nossa vida. Deus é aquele que prepara todas as coisas. Deus é aquele que nos abençoa. Você acredita nisso, irmãos? Você acredita nisso? Então, para isso, irmãos, nós precisamos carregar da melhor maneira, ou da maneira que o Senhor Ele tem nos dado. Queremos sim. Existe uma canção lá Comunidade Vila da Penha, primeiro CD, que diz assim: eu quero levar a arca do meu Senhor. Olha tudo bom. Então, ou seja, para que a presença do Senhor estivesse com eles, é claro. Então, mas muitos irmãos, eles ainda continuam carregando no carro de boi. Por que ela não podia simplesmente ser carregada no carro de boi? Não era transportada da mesma maneira, irmãos? Nós precisamos sentir o peso da glória de Deus, o peso da presença de Deus, quando nós caminhamos com Ele. Nós precisamos sentir, irmãos, que nós estamos carregando. Hoje é pop, é um negócio tão. Da hipócrita, irmão, você falar que é cristão, eu sou cristão. Esse é cristão, puxa, que legal, mas que benção. Mas fica simplesmente nisso, simplesmente como um crachá no peito quando alguém olha, eu sou cristão. Simplesmente isso, irmãos. E na verdade não é assim. Nós precisamos sentir, irmãos, em nós o peso e a responsabilidade de nós carregarmos, de nós transportarmos a presença do Senhor. Sabe, irmãos? Sentimos, os levitas eles não estavam interessados nisso, não deixar o carro de boi vai levar, é importante que ela seja transportada, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Conosco precisa ser diferente, irmãos. Conosco precisa ser diferente. Nós precisamos ter os calos nas mãos de que nós servimos ao Senhor, os calos nos joelhos de que nós oramos, buscamos e clamamos a presença do Senhor. Nós precisamos ter insônia, não de que não conseguimos dormir de noite, ou de que ficamos por aí fazendo algumas coisas, tivemos pouco tempo para ir para a cama, não. Mas nós precisamos ter insônia, irmãos, de que nós buscamos a presença do Senhor tanto, e nós passamos sono, não conseguimos dormir, porque o Espírito Santo nos incomodou e nós tivemos que falar com Ele. Sabe, irmãos? Não consegui dormir direito porque eu enchi a pança, depois estava travada de noite na cama. Não, irmãos. Não consegui dormir de noite porque o Senhor me chamou para uma conversa particular. Eu tive que falar com Ele porque a necessidade era muito grande. Ele queria falar comigo e eu fui falar com Ele. Sabe, irmãos? Sentir, irmãos, os nossos ombros. Sabe, querido? O carregar, o transportar de Deus. Então, irmãos, quem deseja, irmãos, o ministério do Senhor, o fazer a obra de Deus, há necessidade, irmãos, de pagar esse preço, de estar na presença do Senhor, de trocar, irmãos. E eu vejo isso como algo muito interessante, e eu vou usar isso como base nos dias de hoje, só para você não esquecer. Nós colocamos algo ali e nós comentamos. Temos um prazo mais ou menos de um mês, eu acredito que dá para a gente se acertar tudo, mas se isso não acontecer nesse prazo de um mês, a gente vai fazer um discipulado. Um discipulado. Os domingos às 9 horas da manhã. Nós já paramos com o grupo de evangelismo por enquanto, porque antes de nós evangelizarmos as pessoas lá fora, nós precisamos ser evangelizados, nós precisamos ter a raiz de Jesus plantada dentro de nós. As pessoas precisam ter algo em nós, para que elas venham realmente querer o Jesus que nós temos. Então, se nós não conseguirmos alcançar isso, nós vamos fazer um discipulado. Aí não é um domingo no mês apenas, mas os domingos, se você realmente tem o desejo de fazer a obra do Senhor, os domingos nós estaremos aqui, às 9 horas da manhã, no processo de discipulado, até que nós venhamos a entender realmente o que significa servir a Deus, o que representa realmente Jesus para cada um de nós. Se Ele é realmente importante para cada um de nós. Então, porque então dá a impressão que nós não conseguimos entender, assimilar realmente o que é a obra do Senhor, o que é a nossa vida. Irmãos, não existe nada mais importante do que servir ao Senhor, do que estar na presença dEle. De repente alguém pode pensar assim, irmãos, mas eu venho para compensa vir à igreja e, por exemplo, só vou dar uma citação. Algumas coisas aconteciam um tempo atrás, eu não entendia quando o pastor comentava sempre conosco. Puxa, lá minha esposa, vou citar o nome, não tem problema, não está no nosso meio mesmo. Você lembra que o pastor Ed sempre fazia isso? A esposa dele tinha uns problemas lá, né? Uns ataques lá, os negócios. Ele ia para a igreja, irmãos. Ele dizia, depois eu volto lá, daí
Mas ela não estava tendo uns negócios assim, estava, mas deu hora do culto. Epilepsia. Largava a mulher com epilepsia em casa, e ele ia para o culto. Eu falava assim, cidadão não tem cabeça, mas a mulher lá, como é que vai resolver? E ele dizia, não, aqui eu vou orar para Deus, e quem tem que fazer alguma coisa é o Senhor. Esse Deus sabe que eu não posso fazer nada, mas eu tenho que buscar o Deus que pode. Hoje ela está curada, claro, mas olha só, largar a mulher tremendo em casa, com os negócios todos esquisitos, ia para a igreja louvar a Deus, e ele dizia, quando eu voltar, se Deus fez alguma coisa, não, se não fez, eu vou ver o que eu posso fazer por ela. Você vê onde a pessoa coloca Jesus, onde a pessoa coloca Deus. Mas a pessoa pensa assim, eu vou ficar fazendo companhia. Então uma pergunta, a tua companhia vai resolver alguma coisa? Se Deus levar ou se Deus deixar, isso é de Deus, irmãos. Isso é de Deus. O que Jairo fez? Largou a filha enferma e foi. O que aquele centurião fez? Largou o certo e foi. Sabe? Ou seja, foi até Jesus. O que a sunamita fez? Largou o meninão e foi buscar o profeta. Quero falar que esse profeta, ele pode fazer alguma coisa porque ele é o homem de Deus. Amém, querido? Prioridades. Ou seja, irmãos, então possivelmente nós tenhamos discipulado, talvez, e no final do mês nós estaremos conversando com os irmãos sobre aquele papel lá. Mas enfim, irmãos, voltando para cá, irmãos, carregar a arca do Senhor é necessário um sacrifício, é necessário um peso, irmãos. É necessário um peso sobre cada um de nós. E sabe, irmãos, quando nós sempre chamamos, né, de os filhinhos de papai, essas criançadas, eu até estava vendo uma reportagem esses dias atrás, ela mostrou para mim, eu vou te dar um negócio, fui lá. O meninão, né, criado, não vou nem falar criado com a vovó, nem a vovó não criou um negócio daquele. Ele parece um gibi assim, volta da cabeça para dos pés. Os pais milionários, tem muitas empresas, eles, tudo, né, o primeiro presentinho dele, antes de ser maior de idade, até foi um Ferrarizinho. Ferrari. E tem uma coleção de carros assim, Ferrari, Mercedes, carros assim, básicos, iguais aos nossos. E você está na partida, a expectativa é Deus, tomara que pegue. Sabe? De vez em quando é assim. Você bate, ele dá a primeira relinchada, você fala, Senhor, põe a mão nesse negócio aqui, senão não vou chegar em lugar nenhum. E essa é a expectativa nossa. Mas então passou a reportagem dele, sabe, irmão, se dinheiro, sabe, irmão, se festança com a mulherada e coisa assim, sabe, irmão, se. Mas quando a gente diante de uma forma, olha, meu Deus, os pais dele ganham muito bem, Deus, parece que já como esse garoto esbanja só lá, tá? E o filhão ali achando que ela estava tirando foto nos carros, em cima dos carros, cruza as perninhas, bota aqui, bota ali em cima dos carros. Ele tem, mas ele não sabe o peso de tudo isso. Nós podemos até dizer que nós temos Cristo, mas quando nós sentimos o peso de tudo isso, irmão, nós valorizamos o Cristo que nós carregamos dentro de nós. Senão nós simplesmente dizemos que transportamos a presença do Senhor. Isso não vale a pena. Isso acaba sendo como que algo assim bom. Então, irmãos, eu acho assim algo interessante que quando Davi ele sentiu que a casa de Obed-Edom estava sendo abençoada, ele falou assim, traz a arca. Mas quando a arca, eles iam trazendo a arca, irmãos, de 6 em 6 passos. Agora imagine você, irmãos, mais ou menos uns 25 quilômetros da casa de Obed-Edom até lá a cidade de Davi, o lugar onde a arca ia ser colocada. Vai ter ideia, como diz os estudiosos, mais ou menos 25 quilômetros. De 6 em 6, daqui por exemplo lá em Porto Filhos, pouco antes, 6 passos, irmãos, já era uma caminhada, andando, né? Não era de Boeing, não era de avião tec-tec, não. Mas 6 passos eles paravam, dali sacrificava o Senhor. Mais 6 passos parava, sacrificava o Senhor. Quanto sacrifício esse homem fez ao Senhor? O pastor tinha necessidade? Depende. Ele sabia quem era Deus e conheceu o Senhor. Ele sabia que tudo que ele fizesse ao Senhor, por causa da presença que ele estava tendo agora, por causa do pacto, por causa da grandeza do Senhor, ele sacrificava. Agora, da maneira com que nós valorizamos a presença de Deus, é o que nós sacrificamos quando sacrificamos. A maneira ou o valor que nós damos à presença de Deus é o que sacrificamos ou quando sacrificamos. Guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. Então, se você sacrifica, é isso que vale a presença de Deus para você. Se você não sacrifica, a presença do Senhor talvez não tenha tanto valor assim.
Não, pastor, mas eu valorizo as nossas atitudes. Como a atitude de Davi mostra que a presença do Senhor, ela tem um valor para cada um de nós. Nós sempre cantamos, né? O Espírito Santo se move em você, você tem valor. O Espírito Santo. Nós sabemos que nós temos valor porque o Espírito Santo se move em nós. Porém, quanto nós valorizamos a presença do Espírito Santo em nós? O quanto nós valorizamos isso? Né? O quanto nós damos valor para isso, para nós honrarmos ao nome do Senhor Jesus. E Ele sacrificou, irmãos, diz alguns estudiosos, aqueles calculistas, mais de 8.000 vezes, mais de 8.300 sacrifícios ele apresentou até que a arca pudesse chegar ao lugar em que Davi havia preparado. Nós temos intenção futuramente, quando a igreja estiver pronta, nós tivermos o tempo todo no ministério, de ter manhã da bênção, tarde da bênção e culto à noite. Nós temos essa intenção de cultuar o Senhor, ter cultos, vários horários no dia. Temos essa intenção. Alguém poderia dizer assim: pastor, para que tanto sacrifício? Depende do que Jesus representa para cada um. Depende do que Ele representa, depende do que Ele significa, depende do quanto Ele vale. Se nós não temos, irmãos, prazer na presença do Senhor, irmãos, aqui na terra, nós não temos o que fazer no céu. O céu não foi preparado para nós. O céu foi preparado para aqueles que estão aqui nessa terra. Eles estão ensaiando, sentindo prazer naquilo que Deus tem preparado para cada um deles. Quando você louva a Deus, o prazer enche teu coração. O céu foi preparado para você. Quando você louva a Deus, irmãos, quando está se aproximando do momento de você chegar diante do Senhor, ou de você apresentar sua vida diante do Senhor, o prazer de Deus, ele começa a envolver você. O céu foi feito para você. No céu não vai ter regra, irmãos, a respeito de não, hoje isso, hoje aquilo. O céu todos os dias é dia de adorar o Senhor, amém, irmãos? E nós estamos nos preparando para isso, para todos os dias nós adorarmos, nós bendizermos, nós glorificarmos o nome do Jesus que nós servimos, irmãos. Para que nós vivemos? O para que nós nascemos? A Bíblia diz que por louvor da glória do nome de Jesus, se eu não creio nisso, a minha vida não tem sentido, não tem significado. Por isso que nós encontramos em muitas igrejas nos nossos dias cristãos, irmãos, que não têm, vivem uma vida sem sentido. Ah, minha vida sem sentido. Mas você se converteu ontem? Não, faz 25 anos que eu estou na igreja. Mas vida sem sentido? Não sei porquê. Eu acho que eu vou desistir de Jesus porque a minha vida não faz sentido. Não faz. Não tem sacrifício, não tem prazer, não tem adoração, não tem vida com Deus, possivelmente não tem oração, não tem meditação na palavra do Senhor. Com certeza, irmãos, não vai atrair a presença do Senhor para si, irmãos. Com certeza a presença do Senhor vai ser algo distante, irmãos. Mas quando, assim como Davi, irmãos, nós pagamos, irmãos, quando nós sacrificamos, quando nós apresentamos diante do Senhor, com certeza, sabe? E Davi, irmãos, ele simplesmente estava na carruagem dele, mandando seus servos fazer sacrifício, não. Ele estava lá participando do sacrifício e ele estava fazendo algo interessante que escandalizou até alguém da sua família. Ele estava dançando, irmãos, sim, sabe, celebrando, dançando, sabe, como que fosse uma criança. Imagina uma criança. Esses dias nós estávamos comparando lá no trabalho. Entrou um senhor, ele não sabia operar. Vai vendo para passar a cena. Ele não sabia operar, sabe aquela paleta dele? Aquela pequenininha? Ele não sabia. Mas ele também não queria ajuda. E ele começou a fazer a criança, irmão. Sabe quando a criança começa a descobrir as coisas, começa a fazer arte, achar engraçado? Então ele apertava assim para frente, e deu uma risadinha e falou: rapaz, esse negócio acho que é novidade para esse cidadão. E ele apertando assim, ele perguntou assim: como é que anda para trás? Eu falei: esse botãozinho, se você apertar lá agora, vai para frente. Esse botãozinho, se você puxar agora, vai para trás. Aí ele disse: você quer ajuda? Não, eu vou ter que acostumar com esse negócio aqui, porque eu vou ter que começar a usar isso aqui sempre. Não, sem problema. Se quiser ajuda, tudo bem, não quiser. E ele começou lá, e vai pra frente, vai, eu não consegui nem fazer curva. Falou: olha, isso daqui vira, viu? Se quiser. E aí que aprendeu a virar. Aí ele foi embora pra frente. A hora que ele foi pra trás, estava perto de umas caixas assim atrás. E ele esqueceu de empurrar o botãozinho pra frente, porque para ele era novidade. Aí ele apertou o botão de novo, aquele negócio veio pra trás, em cima das caixas. E ele deu uma risada tão gostosa, irmãos. Como que diz assim: puxa vida, descobriu isso. Eu falei: meu, negócio assim, sabe? Mas é criança. E, sabe, irmãos, mas voltando para cá,
sabe? Davi parecia uma criança, assim, sabe? Como quem celebrava o Senhor. E assim como nós cantamos, assim como no culto ontem à noite, quero ser como criança. Sabe, irmãos? Como criança, Davi celebrava o Senhor, não se importando para quem estava olhando, para quem estava vendo, para quem estava interessado em colocar defeito. Irmão, Davi estava celebrando o Senhor, sabe? Ele estava preocupado ali, irmãos, em celebrar, em alegrar o seu coração, sua alma, mas também fazer aquilo que o Senhor estava pedindo a ele. Ele estava celebrando ao Senhor. E até chegar na cidade de Davi, até chegar no lugar, Davi passou a celebrar o Senhor, porque esse era o alvo dele. Esse, irmãos, esse era o desejo do coração de Davi, sabe, irmãos? E o interessante é que quando a arca chegou em Jerusalém, sabe? Quando a arca chegou em Jerusalém, na cidade de Davi, a Mical, ela estava em uma sacada. Como que é uma sacada? Estava olhando aquilo que estava acontecendo. Não é como mulher, o rei deveria estar com o rei, né? Mas enfim, ela estava ali vendo a entrada da arca, e ela se escandalizou com aquilo que aconteceu com a vida de Davi. Assim como pessoas, irmãos, se escandalizam quando nós resolvemos viver uma vida com Deus. Pessoas se escandalizam, pessoas usadas por Satanás se escandalizam, criticam quando nós resolvemos viver uma vida com Deus. Talvez pessoas são levantadas, irmãos, na família até mesmo, para nos criticar, para atirar pedras em nós quando nós resolvemos viver uma vida plena na presença do Senhor. Não quero prolongar muito, não. Ela criticou, ela disse: você é o rei, você não puxa, olha só a sua situação, sabe? Você não tem vergonha diante de todo o povo, tanto o povo de Israel, você celebrando assim, seminu, puxa, dançando que nem criança. Esquenta a cabeça, não. E celebrando como criança, sabe, irmãos? Irmãos, às vezes, irmãos, já vou estar encerrando. Às vezes, irmãos, a gente está preocupado, sabe? Quando nós cantamos ao Senhor. Mas o que as pessoas vão pensar de nós quando nós cantamos ao Senhor? Você que toca quando nós tocamos ao Senhor. Você que louva ao Senhor com suas palmas no banco de Deus. Quando nós passamos realmente a fazer a vontade de Deus, cumprir o chamado, o propósito. Como nós, irmãos, como nós enxergamos, irmãos, tudo isso? E agora eu volto, irmãos, com uma questão a respeito da nossa vontade, ou a respeito daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque às vezes, irmãos, como nós comentamos no começo, o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul, diferente do rei Davi, porque Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, não porque Davi era perfeito, mas porque a vontade de Deus se cumpria em Davi. Mas o primeiro rei de Israel, chamado rei Saul, irmãos, ele estava tão preocupado com a popularidade, que no último momento ali, que ele havia percebido que parece que Deus havia rejeitado ele, ele disse assim: puxa, Samuel, vamos comigo diante do povo, Samuel, vamos comigo diante do povo. Ele estava preocupado com a popularidade, com aquilo que pensavam dele, com aquilo que as pessoas iam achar, sabe, dele. Ele queria ser aceito no meio das pessoas. O apóstolo Paulo diz isso lá em Gálatas, no capítulo 1. Se nós nascemos para fazer a vontade de Deus, na vontade dos homens, então não somos servos de Deus. Nós nascemos para fazer a vontade de Cristo, o Senhor. A palavra que prevalece, que predomina, não é do homem, mas é de Deus. A palavra que predomina, que prevalece, não é do homem, é de Deus. De repente você pode pensar assim: pastor, mas por que tantas coisas a gente tem que fazer então? Porque é tudo que está escrito na palavra. Se você pega um relatório dele, é tudo aquilo que estava escrito na palavra. Que está escrito na palavra. Se você pegar a respeito da morte desses levitas, eles simplesmente não fizeram o que estava escrito na palavra. Simplesmente isso. Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As pessoas que estão do teu lado, elas podem se levantar, podem questionar, podem tentar tirar aquilo que Deus plantou dentro de você. Podem se escandalizar, e com certeza a palavra de Deus própria já faz questão de rejeitar elas, porque elas estão praticando um ato de abominação, porque estão tentando tirar aquilo que está dentro de você. Isso se compara àquilo que está escrito lá em Mateus, no capítulo 13, quando a semente é lançada no coração, sabe? A boa palavra é lançada no coração, Satanás ele vem. Se ela não está ali penetrada no coração, Satanás ele vem e arrebata. Esse é o papel de Satanás: nos tirar do alvo, nos tirar da direção que é Cristo Jesus. Então, pelas pessoas que te rodeiam, pelos comentários que você ouve, quando você busca, quando você está se esforçando para fazer a vontade de Deus, dá para você ter ideia de que vontade tal pessoa está fazendo. Você percebe que quando você conhece a palavra do Senhor, você percebe quais são as suas companhias? Você percebe por quem você está acompanhado? Pastor, mas alguém me disse alguma coisa, pastor, mas é uma pessoa de Deus, né? Eu creio nisso, cheio de boa vontade. Mas Pedro, quando estava ali, até mesmo andando com Jesus já há algum tempo, quando ele não entendeu o propósito do Senhor Jesus, Jesus disse que seria entregue nas mãos dos pecadores. Pedro repreendeu Jesus: ô Senhor, para com isso, nós vamos defender o Senhor não vai fazer isso não. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Pedro naquele momento estava fazendo a obra de Satanás, que é desviar do propósito, do alvo. Lá no caso era a cruz, o Calvário. Estava tentando desviar. Cada vez que tentam desviar o nosso olhar, essa não é obra de Deus. Não é o Senhor que tem colocado tal palavra na boca de tal pessoa. Não é. Pode ter certeza disso. Cabe a nós fazer aquilo que há dentro de nós. Há duas vontades dentro de nós. Cabe a nós deixar uma vontade prevalecer, se é de Deus ou se é do outro, se é do inimigo. Agora, cabe a cada um de nós. Mas é certo que quando a arca do Senhor ela é transportada nos nossos ombros, nós sentimos o peso de tudo isso. A glória de Deus ela enche as nossas vidas. A glória de Deus ela abençoa a nossa família. A glória de Deus ela entra no nosso trabalho, no nosso relacionamento conjugal. A glória de Deus, querida, ela nos envolve a ponto de nós dizermos assim como diz Deus para Paulo: a minha graça te basta, Paulo. E Paulo passa a viver pela graça de Deus, mesmo não sendo tirado o espinho da carne, mas Paulo passa a viver pela graça de Deus. Ele começa a perceber o peso de carregar a glória e a presença de Deus, a ponto de dizer: eu sinto prazer nos açoites que levo, eu sinto prazer em ser prisioneiro de Cristo. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ele estava esperando a coroa que o Senhor iria colocar sobre a sua cabeça. Era a expectativa do apóstolo Paulo, porque ele sentiu o peso de carregar tudo isso. Mas ele também tinha a companhia de um Deus que é todo poderoso. Amém, irmãos? Fica com essa palavra no teu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos ter um momento de oração, de clamor ao Senhor. Isso não pode faltar na nossa vida. Sei que a nossa vida é de um corre-corre, um vai e vem. Eu sei disso, minha vida também é assim. Ontem chegamos no trabalho, partimos aqui para um outro trabalho, depois um ensaio rápido, depois eu vou, depois culto, depois encerramento, depois aconselhamento, depois vem para dentro e dorme e acorda no outro dia de manhã cedo. E deixa eu falar uma coisa para você, irmãos: que o Senhor Jesus venha em um dia que você esteja trabalhando, que você esteja carregando a arca dele. Que você morra, irmãos, não porque você fez algo que você não devia, ou não fez o que você deveria ter feito, mas que você morra no território teu, cristão, como filho de Deus. Que o cansaço que você venha a ter, irmãos, não seja o cansaço do fardo, dos embaraços dessa vida, mas que seja o cansaço de você estar fazendo a obra de Deus, e isso possa ser algo constante em você. Essa rotina me cansa, mas por eu me cansar no Senhor, eu sei que o Senhor Ele renova as minhas forças.
Que o cansaço teu seja esse, irmãos. O cansaço de você fazer, de você buscar, de você meditar, de você clamar, de você invocar, de você estar sempre preocupado com aquilo que Deus quer, daquilo que Deus tem para a tua vida. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé nessa hora. Não busque, querido, as facilidades, irmãos, para a tua vida. Não busque as facilidades para a tua vida, mas busque a palavra de Deus, o que ela é e o que ela tem para você. Não importa quantos sacrifícios você vai ter que fazer. 8.000 sacrifícios, meu Deus do céu, a minha vida, tantos sacrifícios assim. Jesus, Ele pagou o maior sacrifício na cruz do Calvário, não reclamou por isso, mas Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. Fecha seus olhos nessa hora, fecha seus olhos na presença de Deus. Fecha seus olhos, mas não fecha a tua boca. Eu gostaria que você abrisse a tua boca nesse momento. Eu gostaria que você abrisse a tua boca e você orasse ao Senhor teu Deus. Não tão assim nessa posição, faz assim na tua mão. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão inseparável do Espírito Santo de Deus esteja contigo e permaneça contigo todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Põe tua mão assim, mão alta na tua cabeça. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Seja como óleo precioso que desce sobre as suas vestes. Não vá embora antes de você dar aquele abraço abençoado na pessoa que está do teu lado direito e esquerdo. E vá em paz, que o Senhor te acompanhe e participa conosco da nossa recepção. Amém?